eu queria que você abrisse agora a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Domingo passado, nós terminamos o nosso estudo a respeito de Gálatas, os irmãos se lembram, né? Então, hoje nós estamos iniciando um novo livro, o livro de Colossenses. É um livro pequenininho, né? Como você pode folhear aí na sua Bíblia, somente 4 capítulos pequenos, para você ler em casa, para você já vir com a mensagem do livro na sua mente, no seu coração, para os próximos estudos. Então, Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Muito bem, irmãos, nessa série de mensagens expositivas que nós temos feito, né, essa é a maneira da gente dizer que jeito que é essa mensagem que a gente está fazendo para vocês. Nós já vimos 3 livros. Nós já vimos Filipenses, foi o primeiro que nós vimos, depois nós vimos Efésios e nós vimos Gálatas, né? 3 livros. Parece que foi ontem mesmo que a gente começou, né? Mas nós já vimos 3 desses livros, Filipenses, Efésios e Gálatas. Hoje nós estamos iniciando o livro de Colossenses, que é um livro que está na sequência desses livros que nós vimos, né? Eu queria que você se atentasse pelo seguinte: a mensagem expositiva que a gente tem feito, ela permite para a gente algumas coisas. Primeiro, ela permite que a gente aprofunde um pouco mais no texto do que normalmente a gente faz. Quando a gente lê um livro da Bíblia, a gente muitas vezes lê uma leitura mais rápida, mais corrente, né? Mais em sequência, e a gente não consegue prestar muita atenção nos detalhes da mensagem de Deus, né? Então, a mensagem expositiva, ela permite que você se concentre num pequeno trecho da palavra e tire ali as lições mais importantes desse trecho. Também, a importância desse jeito da gente estudar o livro, ele permite que a gente tenha uma visão geral do livro. Você fica sabendo por que o apóstolo escreveu aquele livro, quais eram as intenções dele, o que ele pretendia fazer com a igreja, falar com a igreja. E outra coisa importante, quando a gente faz a leitura expositiva, você começa a observar alguns detalhes no texto que numa leitura mais rápida você não presta atenção às vezes, né? Você começa a prestar atenção em nome de pessoas, em pessoas que aparecem no texto, em informações que o apóstolo Paulo aqui dá ao texto, né? Então, gostaria que você aproveitasse essas mensagens expositivas que nós temos feito agora a respeito desta carta de Paulo aos Colossenses. Eu gostaria de te dar algumas informações gerais desse livro,
que vão te ajudar você a compreender a mensagem deste livro, né? Quando a gente abre aqui Colossenses e começa a ler o texto, você não imagina, não pensa, não consegue perceber o que existe por trás disso. Existe toda uma história por trás desse livro, de cada livro da Bíblia, então é importante que você fique sabendo. Primeira informação que eu queria te passar aqui, essa igreja aqui de Colossos, Colossos é o nome da cidade, Colossos, é a cidade dos Colossenses. A igreja dessa cidade, ela não foi fundada por Paulo, ela não foi organizada por Paulo. É uma das poucas igrejas aqui do Novo Testamento, daquela época, que não foram organizadas por Paulo, né? Outra coisa, essa cidade de Colossos, ela ficava mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso, vocês já ouviram falar bastante, a gente já viu o livro de Paulo aos Efésios, e a gente sabe que Paulo fez um ministério lá em Éfeso de 2 anos, mais ou menos. E, logicamente, a influência de Paulo em toda aquela região foi bastante grande. Então, apesar de Paulo não ter organizado esta igreja, ele teve alguma influência na organização da igreja, que a gente vai ver logo em seguida, tá? Quem organizou a igreja foi alguém que recebeu influência de Paulo, né? Foi alguém que foi evangelizado por Paulo. E essa pessoa que foi evangelizada por Paulo foi Epáfras. Epáfras, ele provavelmente, viajando de Colossos para Éfeso, ele foi ouvir Paulo, ele se converteu, ele passou a ser instruído por Paulo, e quando voltou para sua cidade, ele começou a pregar o evangelho ali, e a igreja cresceu, as pessoas começaram a se converter, e ali foi organizada uma igreja. Nessa época que Paulo escreveu a carta aqui, ele era o pastor da igreja. Então, o Epáfras era o pastor da igreja, ele era o ministro da igreja, tá? Outra coisa, a cidade de Colossos, nessa época que nós estamos falando aqui do livro, ela já não era uma cidade muito importante. Ela tinha sido, no passado, uma cidade muito importante, mas agora já não era mais. Ela tinha sido suplantada por 2 cidades da região ali dela, né? É muito comum isso, né? Cidades que crescem e diminui a outra que está próximo, né? Eram as 2 cidades de Herápolis e Laodiceia. Herápolis, acho que você não ouviu falar muito, mas Laodiceia você ouviu, né? É uma das igrejas lá das cartas de Apocalipse, é dirigida a essa cidade, né? Então, as cidades de Herápolis e Laodiceia eram cidades importantes. Colosso já não era uma cidade menos importante. Provavelmente a igreja era pequena, a igreja de Colosso era uma igreja pequena, mas tinha a sua importância. Tanto era importante que Paulo resolveu escrever uma carta a esta igreja. O autor da carta, como vocês veem, foi Paulo, e ele estava juntamente com Timóteo, né? Você vê aí pelo primeiro versículo, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A gente não sabe aqui se Timóteo redigiu a carta, a gente sabe das dificuldades de Paulo escrever, ele tinha dificuldade com a visão, como a gente já viu aqui em estudos anteriores. Provavelmente Timóteo ajudou Paulo a escrever a carta, tá? Outra informação importante, muito importante, Paulo estava preso em Roma quando essa carta foi escrita. Foi a primeira prisão de Paulo em Roma. Foi aí pelo ano 60, 62 da era cristã, né? E foi nessa época que ele escreveu. Paulo estava encarcerado. Nessa mesma época dessa prisão de Paulo, além de escrever aos Colossenses, Paulo escreveu Filipenses, escreveu Efésios e Paulo escreveu a Filemão. Essas são as cartas que Paulo escreveu nesse período. Só para você se localizar na geografia atual, essa cidade de Colossos
ficava onde é hoje a Turquia. A Turquia. Lá onde teve o terremoto lá há pouco tempo. É nessa região que ficava esta igreja, né? Esta igreja. Então, isso aqui é uma coisa... Sempre que eu ouço isso, irmãos, eu leio isso, fico sabendo disso, eu fico assim um pouco assustado, né? Como no passado, cidades que foram importantes para o Evangelho, receberam o Evangelho, foram evangelizadas, e hoje é uma cidade totalmente... não tem nada do Evangelho lá, muito pouca coisa. E hoje, pelo contrário, lá na Turquia predomina o quê? A religião muçulmana, né? A religião muçulmana que predomina lá, tá certo? Muito bem. O Paulo, quando escreveu a carta lá para a igreja de Colossos, ele fez um pedido. Ele pediu que a carta fosse também enviada à igreja de Laodiceia, né? Então, a intenção de Paulo era que a carta fosse endereçada aos colossenses e fosse endereçada a Laodiceia. Provavelmente o Paulo não imaginava, né, que a sua escrita, que a sua carta tivesse uma projeção tão grande, né? Hoje, 2000 anos depois, né, nós estamos aqui falando sobre alguma coisa que Paulo escreveu lá naquele tempo, dirigindo a uma igreja, dirigindo a uma comunidade pequena, mas aí a gente vê a importância do avanço do Evangelho, né? Como que Deus usa os recursos, né, que Ele tem às mãos para levar o Evangelho onde Ele quiser, tá certo? Por isso, aqui fica sempre um alerta para mim e para você, né? Às vezes a gente acha que aquilo que você faz para Deus é muito pouco, né? Ah, mas o que eu faço é muito pouco, né? Muito pouco. Mas Deus pega o nosso pouco e faz o que Ele quiser, né? O que Ele quiser. Ele faz muita coisa com o pouco que nós temos. Basta que a gente se disponha a fazer, se coloque nas mãos de Deus e Ele vai usar aquilo que você está colocando nas mãos dele. Queria falar um pouquinho, então, sobre o texto a respeito da oração de Paulo. Ele diz aí no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo está preso em Roma, mas isso não impede que Paulo, que o apóstolo, ore pela igreja. Não só por esta igreja, mas pelas demais igrejas. E a oração do Paulo aqui na carta é uma oração de gratidão a Deus. Por que que Paulo está agradecido a Deus, né? Se você for lendo na carta, você vai ver. Paulo está agradecido porque ele recebeu a visita do Epáfras, que era um ministro da igreja de Colossos, e esse ministro trouxe notícias da igreja, né? E as notícias que ele trouxe eram boas notícias, né? Boas notícias. E o que ele falou? Ele falou a respeito da fé que os irmãos da igreja tinham. A fé que eles tinham em Cristo Jesus era evidente, eles mostravam isso para as pessoas através do dia a dia deles. Ele elogia aqui o amor da igreja, amor a Jesus e amor aos outros irmãos. Havia amor entre a comunidade, esse amor era visível na atuação da igreja. E ele elogia a esperança que a igreja colocava nas coisas de Deus, né? Desde que eles tinham ouvido do Evangelho, desde que eles tinham se convertido, desde que lá atrás eles tinham recebido a mensagem através do Epáfras, eles se converteram, eles se colocaram nas mãos de Deus e passaram a viver essa fé, né? Viver com fé, com amor e com esperança nas coisas que Deus coloca na vida nossa, na vida da igreja, né? É interessante, irmãos, que essa tríade de virtudes aí que eu falei, a fé, o amor e a esperança, ela está presente em muitos textos do Novo Testamento,
Se você se lembra bem, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, aquele texto tão bonito a respeito do amor, Paulo fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Né? Você vai encontrar muitos textos da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, essas virtudes que a Bíblia coloca na vida da igreja, dos irmãos. Né? Você pode ver isso em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5. Você pode ver isso em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 8. Você pode ver em Efésios capítulo 4, versículos 2 a 5. Você pode ver em Hebreus capítulo 6, 10 a 12 e muitos outros textos. Você vai encontrar sempre essa palavra da Bíblia para nós, né? A importância da fé em Jesus, a importância do amor na comunidade, do amor entre os irmãos, e a importância da esperança que a gente viva nessa situação que um dia nós vamos estar com o Senhor e vamos gozar das bênçãos celestiais. Irmãos, Paulo relata ainda aqui no texto a força impressionante do Evangelho. Né? O poder impressionante que o Evangelho tem de avançar e de transformar vidas. Ele diz o seguinte: a palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês, como também todo mundo, está produzindo fruto e está crescendo. Gálatas 1, 5 e 6. Assim tem acontecido hoje, tem acontecido nos nossos dias. Quem é que pode duvidar do poder do Evangelho? Quem é que pode barrar o poder do Evangelho? O Evangelho continua avançando, continua caminhando, continua seguindo em frente. Nada tem podido resistir ao avanço do Evangelho. No ano de 1917, foi implantado no mundo o comunismo, através da Rússia. E a gente sabe bem da história. Durante um bom tempo, 1/3 do mundo foi dominado pelo comunismo. E uma das características do comunismo é a descrença em Deus. Né? É a falta de consideração para com as coisas de Deus. Há realmente nessas situações, uma perseguição, né? Às igrejas, ao Evangelho, aos irmãos que professam a fé. Mas isso não parou o Evangelho em lugar nenhum. O Evangelho continuou progredindo. Né? O exemplo dos nossos dias mais tremendo, irmãos, é o exemplo da China. Né? Na China, a partir da década de 40, né, houve lá a revolução do Mao Tse Tung, e foi implantado lá o socialismo, e houve uma grande perseguição à igreja, né, na China. Uma grande perseguição. Na China é proibido a Bíblia, são proibidas as igrejas, né? Mas o Evangelho nunca cresceu tanto como cresceu na China. Né? E ele cresceu como? Cresceu no subterrâneo, cresceu nos lares, cresceu no coração das pessoas. E a China tem um grande contingente de irmãos que professam o Senhor Jesus, que se converteram, porque o Evangelho foi avançando. Ou seja, o poder do Evangelho de alcançar vidas, de transformar vidas, de transformar famílias, de transformar lugares, de provocar uma revolução em muitos lugares, de fazer transformação em nações. Assim tem sido o Evangelho. Né? Irmãos, Jesus já disse isso lá para os discípulos. Né? Certa vez ele estava caminhando com os discípulos, indo lá para Cesareia de Filipe, ele disse, também te digo, tu és Pedro, falando para Pedro especificamente, mas para todos os discípulos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, nada a igreja.
A igreja vai continuar avançando. Por mais que tenha perseguições, por mais que aconteçam perseguições, seja em qualquer lugar que for, o evangelho vai continuar prosseguindo. Irmãos, a cidade de Colossos, ela era uma cidade extremamente idólatra, muito idólatra. Lá tinha culto a muitos deuses pagãos. Era uma mistura de povos ali, de gente, gentios, romanos, e havia muitos deuses ali. Então era uma cidade muito idólatra. Além de ser uma cidade muito idólatra, era uma cidade que tinha uma vida moral muito promíscua. Pecados muito grotescos havia na cidade, né? Talvez parecido com os nossos dias, né? Não sei se a gente pode traçar algum paralelo, porque a gente não está lá, né, em Colossos nessa época. Mas é o que a palavra nos mostra, né? Mas o que é importante disso tudo? Que aquelas pessoas que se converteram, elas deixaram para trás tudo isso. Deixaram a idolatria, deixaram os pecados, deixaram as práticas pecaminosas que a cidade tinha e passaram a servir a Jesus. E passaram a andar com Jesus. E passaram a fazer a vontade de Jesus. E a viver a vida com Jesus. De modo que eles expressavam a sua fé em Deus, expressavam o seu amor aos irmãos, expressavam a sua esperança de maneira tão visível, que o apóstolo Paulo, lá tão distante, ele estava sabendo disso tudo. Queria falar aqui rapidamente quais eram os objetivos principais desta carta. A gente que vai passar estudando aí alguns domingos essa carta, eu queria que você prestasse atenção a alguns objetivos da carta. Primeiro, um desses objetivos é que o Evangelho é a boa notícia de Deus para o homem. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o homem. Se a cidade oferecia tantas coisas, tanta diversão, tantos prazeres, tanta idolatria, tantas coisas que agradam muito a carne do ser humano, o Evangelho veio trazendo a boa notícia. E a boa notícia de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida diferente que o Senhor Jesus oferece para todos aqueles que recebem a Ele. Apesar do homem ser pecador, apesar do homem ser rebelde contra a vontade de Deus, Deus vem com seu amor, né? Seu amor eterno, e derrama sobre vidas ali, e transforma vidas ali naquela cidade, de modo que uma comunidade passa a viver este amor, passa a viver separado, vivendo dentro da cidade de Colossos, mas separado deste mundo que havia em Colossos, para viver uma fé em Jesus Cristo. E o objetivo de Deus, quando Ele nos ama, quando Ele nos resgata, quando Ele nos chama, quando Ele nos traz para perto dEle, qual que é o objetivo de Deus? É que a gente passe a viver perto dEle, que a gente passe a conviver com Ele, que a gente passe a ter intimidade com Ele, que a gente passe a seguir os passos dEle. Uma outra coisa, a carta diz que o Evangelho é verdade. Tudo aquilo que eles viviam não era verdade, era falsidade. A idolatria, as práticas que eles viviam, era falsidade, era coisas que enganavam o coração do homem. Agora, o Evangelho vem para trazer a verdade. Ele vem para dizer que Jesus é a verdade. Ele vem para dizer que a palavra é a verdade. E essa palavra é definitiva, essa palavra é indestrutível. Indestrutível. Nada vai destruir a palavra de Deus. Outra coisa que a carta vai nos dizer é que o Evangelho é universal. Ele é para todas as pessoas, para todas as raças, para todas as comunidades, para todo tipo de gente. A cidade era uma mistura de gente, uma mistura de raças. E muita gente ali foi se convertendo naquela cidade. Porque o Evangelho ele não limita um tipo de pessoa
ou um tipo de raça, ou um tipo de gente. O Evangelho é para todo mundo. Todos são chamados. Todos são bem-vindos. Basta a pessoa aceitar, basta a pessoa receber o convite e desejar caminhar com Deus. Outra coisa que a carta vai mostrar é que o Evangelho está centrado na graça de Deus. Né? A gente está cansado já de ouvir, né, o que é graça. Eu sei que você sabe o que é graça. Graça é aquilo que eu recebo, mas eu não mereço. Eu não mereço. Isso é graça. Nós recebemos de Deus a salvação, a vida eterna. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nada, nada. Mas assim mesmo Deus nos abençoa, Deus nos dá, pela graça dele, a salvação. Né? A graça é manifestada quando Deus me dá, e eu não mereço nada daquilo, mas mesmo assim Ele me dá. Né? Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, é pelo que Deus me dá. É pelo que Deus me dá. Se você está aqui hoje, se você tem Jesus na sua vida, se você tem sido abençoado por Jesus na sua vida, é porque a graça de Jesus te acompanhou, te atingiu, te alcançou, e você está vivendo nesta graça. É interessante, irmãos, nós não merecemos a graça, mas como nós precisamos dela, né? Não é verdade? Precisamos demais da graça de Deus. Outra coisa que a carta vai falar é que o Evangelho é produtivo. O Evangelho é produtivo. Aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas. Famílias são salvas. Lugares são restaurados. Nações são impactadas. Esse é o poder do Evangelho. Né? O poder do Evangelho é irresistível. A obra de Deus através do Evangelho é impressionante. O texto aqui diz para a gente que o Evangelho produz fruto e continua crescendo. Continua crescendo. Ele não depende de mim e de você. Ele depende de Deus. Por isso que ele vai continuar crescendo. É obra santa, é obra de Deus. É obra de Deus. Independente da nossa boa vontade, da nossa disposição ou não, o Evangelho vai continuar crescendo, porque é obra de Deus. E por fim, eu queria dizer para você que o Evangelho é para ser pregado e para ser crido. Né? O Epáfras, aqui o ministro que está sendo citado no texto, a gente pouco ouviu falar de Epáfras, hoje você está sabendo dele, né? Ele foi um pastor da igreja de Colossos, e ele foi provavelmente quem organizou essa igreja, ele foi quem levou a mensagem para Colossos, e Deus usou a vida deste homem, Deus usou Paulo para converter Epáfras, e Deus usou Epáfras para levar o evangelho para Colossos, e ali surgiu uma igreja, uma comunidade de pessoas salvas por Jesus Cristo. Epáfras foi instrumento na mão de Deus. Ele ouviu a palavra, ele foi obediente, e ele foi instrumento nas mãos de Deus. Deus usou a vida dele. Irmãos, o que eu queria falar para você nesta manhã é o seguinte: Deus não mudou o seu método. Deus continua usando o mesmo método. Deus, para levar o seu evangelho, ele continua usando vidas de pessoas. Ele usa a igreja. Quem é a igreja? A igreja sou eu e você, nós somos nós. Nós somos a igreja. E é através das nossas vidas que Deus vai levar a palavra dele para as outras pessoas. É através da minha vida, através da tua vida, quando a gente sai fora, quando a gente vai viver aí no mundo, quando a gente vai viver não em Colossos, mas em Campinas, no nosso bairro, na nossa região, é que nós vamos impactar as pessoas através do evangelho na nossa vida. É o método de Deus. Deus continua usando a mesma coisa. Ele vai continuar usando você e a mim para levar a sua palavra, para levar o evangelho.
através da minha vida, através da tua vida, através da vida da igreja. Vidas serão transformadas, famílias serão transformadas, bairros poderão ser transformados, regiões poderão ser transformadas. Mas a gente precisa continuar fazendo o que Deus quer que a gente faça. Paulo foi obediente, Epáfras foi obediente. E o Evangelho chegou até nós hoje por causa de pessoas como essas, que se dispuseram no passado a continuar falando do amor de Deus. E o desejo de Deus, para mim e para você, é que a gente continue sendo este canal de Deus para levar a sua palavra para outras pessoas. Irmãos, para mim e para você, pertencer a Deus, pertencer ao reino de Deus, é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio sem conta. Se você pensar um pouco nas coisas que têm acontecido na tua vida, quanto você tem sido abençoado, que privilégio que é você estar nas mãos de Deus. Mas, além de ser um privilégio, é também uma grande responsabilidade. Né? Qual que é a responsabilidade? Da gente fazer o ID de Jesus. E proclamar, e falar. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Ele espera da igreja. Os próximos domingos, a gente vai continuar estudando Colossenses. Leia em casa esses 4 capítulos. Aprenda da palavra. Se intere da palavra. Leia a partir do versículo 8 os próximos versículos. Para você vir aqui cheio de indagações. Para você aprender mais da palavra de Deus. Queria orar contigo neste momento. Senhor, nossa gratidão a Ti por mais essa oportunidade. Por estar aqui, ó Pai, abrindo a palavra, lendo esses primeiros versículos desta carta de Paulo aos Colossenses. Eu sei que o Senhor tem muitas lições para a nossa vida, desta Tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja nos abençoando, a mim e aos meus irmãos, para que nos próximos domingos nós estejamos aqui com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, ouvir as lições da Tua palavra e aprender aquilo que o Senhor tem para nós a cada dia. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.